prezado professor Manuel Curado, a pessoa de quem cumprimento todos os colegas aqui da mesa e a plateia, essa simpática plateia desse congresso. A presente comunicação refere-se a um dos recortes temáticos do projeto de pesquisa do meu pós-doutoramento, intitulado Integralismo Lusitano, Nacionalismo Católico e Educação, conexão entre intelectuais brasileiros e portugueses nas décadas de 1920 e 30, que desenvolvi no Instituto de Educação da Universidade de Lisboa, sob a supervisão do professor doutor Justino Pereira de Magalhães. Gilberto Freire destacou-se como um dos mais importantes intelectuais brasileiros contemporâneos. Sua vasta obra, conhecida internacionalmente, pautou-se por uma fundamentação inovadora do ponto de vista epistemológico, do método de análise e do tratamento das fontes. Fortemente impactado pela antropologia cultural de base americana, publicou no início da década de 1930 seu livro mais célebre, Casa Grande e Senzala, obra que causou uma celeuma no meio acadêmico brasileiro por seu espírito renovador no âmbito da historiografia e da antropologia. Sexo, culinária, vestuário, modos de ser e fazer do brasileiro, região, tradição, patriarcalismo, dentre outras temáticas, compõem o vasto e relevante repertório de Freire. Em sua vida foi duramente criticado pelas correntes de esquerda, por suas posições e ideias heterodoxas e por sua histórica aproximação ao espectro ideológico mais conservador, incluindo aí católicos e integralistas. De outro lado, foi abatido pelas críticas ferozes dos grupos tradicionalistas por suas interpretações avançadas sobre a gênese e a constituição da sociedade brasileira. Esse paradoxal autor, suas ideias, itinerário familiar, acadêmico e profissional, já foram analisados por historiadores, antropólogos e sociólogos, com destaque a César Braga Pinto, autor que fundamenta a minha comunicação. A pesquisa que aqui apresento objetivou, em primeiro lugar, analisar o conteúdo da conferência que Gilberto Freire proferiu no Teatro Santa Rosa, na capital do estado da Paraíba, em 1924, e publicado no ano seguinte pela revista Portugália, dirigida por Fidelino de Figueiredo. Segundo objetivo, problematizar a ação editorial que resultou na publicação da Conferência de Freire numa revista de orientação integralista. E, por último, compreender o alcance ideológico e cultural da presença de Freire na revista e seu impacto no movimento nacionalista português de base monárquico-católica por meio do exame de alguns aspectos tratados por Freire na conferência. Na tentativa de compreender as possíveis conexões entre Freire e o grupo nacionalista português, pontuamos inicialmente que a revista A Nação Portuguesa, um dos mais relevantes no escopo do integralismo lusitano, citou Freire numa de suas edições no ano de 1924, nos termos que seguem, cito: pouco a pouco vai se dissolvendo o círculo do silêncio que durante alguns anos estrangulou a propaganda das nossas doutrinas de nacionalismo. Doa a quem doer. Os livros dos nossos amigos, com a nossa revista, não só penetram em todos os meios intelectuais portugueses, como, transpondo as fronteiras, começam a ser discutidos fora de Portugal. No Brasil, discutem-nos Jackson de Figueiredo, Elísio de Carvalho, Gilberto Freire, espíritos de nobre e desassombrosa formação, a quem já prendem laços da mais forte e fraternal camaradagem mental, e muitos outros. Fecho aspas. Os editores da revista Nação Portuguesa, periódico português, apresentam Freire ao lado de Jackson de Figueiredo, um radical católico, e Elísio de Carvalho, que integravam à época a nova geração intelectual
atenta à mobilização da causa nacionalista patriótica e aglutinou parcela da elite intelectual lusitana, defensora dos princípios monárquicos e nacionalistas, com destaque para Alberto Monserrat, Alfredo Sardinha, Luiz de Almeida Braga, Hipólito Raposo, Amadeu de Vasconcelos, Pequito Rebelo, Alfredo Pimenta, dentre outros. A revista autodenominava-se de Filosofia e Política e, no primeiro número, publicou as bases doutrinárias e ideológicas do integralismo lusitano, quais sejam monarquia orgânica e antiparlamentar, a defesa da pátria, da família e dos micropoderes regionais, a província, o município, a paróquia, as comunidades. O periódico defendia, portanto, um amplo programa de cultura para atingir principalmente as elites católicas. A nação portuguesa defendeu abertamente em suas páginas a bandeira monárquica, apesar de suas divergências teóricas, políticas, que eram expressas e foram expressas em suas páginas. A pesquisa que realizei apontou inicialmente duas problematizações que motivaram a nossa análise. Primeiro, em que medida e fundamentada em quais propósitos Portugália apropriou-se das motivações ideológicas e culturais que Freire expressou no conteúdo da conferência? E que aproximações existiram entre Freire e a inteligência integralista em Portugal? A revista Portugália lançou o seu primeiro número em maio de 1925. Era editada e publicada pelo Conselho Diretor Central das Juventudes Monárquicas Conservadoras. Intitulou-se um periódico de cultura, tradição e renovação nacional. Era dirigida, como disse, por Fidelino de Figueiredo. Publicava mensalmente, aspas, artigos de política doutrinária, de história nacional e estrangeira, estudos de administração civil, judicial e colonial, de fomento e economia, finanças, instrução, assuntos militares, negócios diplomáticos, questões sociais, etc. Publicava ainda, abre aspas, artigos sobre a vida da alta cultura nos países estrangeiros, designadamente Espanha e Portugal. Publicava crônicas sobre a vida portuguesa, pública ou intelectual, e sobre a política internacional. As juventudes monárquicas conservadoras, que eram as responsáveis pela edição e publicação dessa revista, eram uma associação de beneficência, instrução e propaganda, que tinha por objetivos, conforme seus estatutos, aspas, promover por todos os meios lícitos a educação patriótica, moral e social, e proteger quanto possível os que a elas se acolham. Para a realização dos seus fins, as juventudes monárquicas conservadoras de Portugal, conforme lhe permitir os meios econômicos de que forem dispondo, propunham-se, primeiro, fundar escolas gratuitas com assistência médica em todo o país para crianças pobres de ambos os sexos. Segundo, fundar escolas gratuitas em todo o país para operários de ambos os sexos. Fundar bibliotecas, promover conferências, vender jornais e outras publicações para a difusão e propaganda dos princípios que defendiam. Seu diretor, Fidelino de Figueiredo, assim se pronunciou sobre os objetivos da revista, no primeiro número, aspas, organizar a mentalidade conservadora, porque a revista não quer sistematizar mais outro sectarismo na nossa vida mental. Busca muito, ao contrário, elevar e intelectualizar a ação política, servir a cultura, ter e afirmar uma nítida personalidade. Fecha aspas. À época da conferência na Paraíba, Gilberto Freire acabara de retornar do seu estágio de pesquisa nos Estados Unidos e de seu périplo pela Europa, incluindo Portugal, e se apresentava como um intelectual movido de um espírito novo, preparado para debater os problemas do Brasil a partir do Nordeste, consciente da tarefa política e cultural em defesa do, aspas, nacionalismo na hora presente. Neste discurso,
que em tradução literal significa apologia de sua geração, ou mais precisamente, em defesa de uma geração, Freire exalta os jovens de sua geração a se reintegrarem à tradição e ao espírito de ordem de seus antepassados. A Conferência de Freire define o espírito ou a consciência de geração como uma forma de patriotismo constituída em termos de destinos comuns e deveres de lealdade recíproca. Esse sentimento abstrato de lealdade assume particular importância naquele momento do pós-Primeira Guerra Mundial. A palestra de Freire foi dedicada a um grupo de intelectuais que defendia uma, aspas, nova consciência nacional e patriótica, de revisão do passado, da lição herdada dos pais e avós. Para Freire, alguns nomes conhecidos da produção intelectual contemporânea a ele seriam modelos de atuação militante, capazes de, sem trégua, defender princípios de uma geração em pleno movimento histórico. Para Freire, a nova geração de intelectuais que ele anunciou e defendeu nessa conferência, e foi publicada, portanto, pela revista portuguesa Portugália, aspas, não seria de fato uma geração de turistas, passando pela vida como um tropel de americanos pela Catedral de Toledo e de adolescentes de 1914. Ao contrário, nos Estados Unidos, um Rudolf Burne e Van Wyck Brook. Na Inglaterra, Hubert Brook. Na Itália, Giovanni Papini. Em Portugal, Fidelino de Figueiredo e Antônio Sardinha. No Brasil, um Jackson de Figueiredo. A publicação da Conferência de Freire pela revista Portugália, que, como vimos, defendia uma orientação monarquista e conservadora, revela a existência, no período, de uma aproximação intelectual, até mesmo afetiva, talvez, de Gilberto Freire com um grupo de militantes da causa integralista em Portugal, particularmente com Fidelino de Figueiredo, responsável direto pela dinâmica de publicações do periódico em epígrafe. Freire, inclusive, indicou Fidelino de Figueiredo como um nome representativo da nova geração de intelectuais que estaria apta a conduzir o processo de, aspas, renovação, sob as bases ideológicas do nacionalismo militante. Em 1941, a editora brasileira José Olímpio publicou a coletânea de textos Região e Tradição, que foi organizada por Freire e prefaciada pelo escritor José Lins do Rego. Na obra, o autor de Casa Grande e Senzala reuniu ensaios, artigos e discursos sobre temas que lhe eram peculiares de sua bibliografia: regionalismo, internacionalismo, tradição, modernidade, dentre outras temáticas correlatas. Para a coletânea, Freire selecionou a mencionada Conferência na Paraíba e, na introdução, discorreu sobre a organização dessa obra. Braga Pinto chama a atenção para um ponto-chave da discussão. Freire, para a versão publicada em 1941, efetuou cortes substantivos em trechos da conferência, alterando palavras, retirando nomes, apresentando um novo e reatualizado entendimento do conteúdo. O ensaio publicado em Região e Tradição, 1941, está bastante alterado em relação à conferência de abril de 1924. Elimina alguns nomes anteriormente publicados no original de 1924. Freire retirou, por exemplo, o parágrafo no qual ele apresenta os nomes que, na conjuntura da década de 1920, representaria a nova geração de intelectuais do pós-guerra. Assim, Gilberto Freire sinaliza com este procedimento que era necessário, de alguma forma, apagar alguns vestígios pretéritos que o ligavam a nomes do espectro do catolicismo nacionalista e conservador. Estamos diante, a nosso ver, daquilo que Christopher Charlie denomina
o peso das circunstâncias para o entendimento da complexa história dos intelectuais. Obrigado.